Bom dia, meus irmãos. Que a paz de Deus, nosso Senhor, seja conosco. Hoje nós vamos falar sobre Babel, a origem das raças, nações, povos, civilizações e tribos. Gênesis capítulo 11, versículo 1. E era toda a terra de uma mesma fala e de uma mesma língua. Versículo 2. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar, atualmente sul do Iraque, e habitaram ali. Versículo 3. E disseram uns aos outros: façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. Versículo 4. E disseram: edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamos nós um nome para que não sejamos espalhados por toda a face da terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E disse o Senhor. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Versículo 6. E disse: eis que o povo é um só, e todos têm a mesma língua. E isto é o que começa a fazer. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Versículo 7. Disse o Senhor: desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Versículo 8. E assim o Senhor espalhou dali o homem por toda a face da terra. E cessaram de edificar a torre de Babel. Por isso chama o seu nome Babel, porquanto confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor por toda a face da terra. O povo que tentou edificar a torre de Babel eram os sumérios. Torres escalonadas, chamadas zigurates, feitas de tijolos e assentadas com betume, foram encontradas em várias cidades mesopotâmicas. No entanto, a elevação do nível do lençol freático na Babilônia, desde a antiguidade, significa que talvez a Torre de Babel nunca seja encontrada. Existem hoje no mundo moderno 7.148 línguas. Talvez a cidade de Babel não tivesse população para 7.148 línguas. E acredita-se que Deus, para espalhar o homem por toda a terra, tenha feito várias confusões das línguas no decorrer do tempo. Não existiam as raças branca, negra e a amarela, que é a asiática. Deus espalhou o homem por toda a face da terra. E os fatores climáticos de cada região do planeta influenciaram para modificar os biotipos das pessoas de cada região. Cada povo, além de se destacar pela fala, também teria uma fisionomia característica. A África apresenta várias temperaturas. A África apresenta temperaturas altíssimas durante quase todo o ano. Os climas tropicais da África contrastam com os desertos quentes e áridos, que cobrem vastas áreas do continente. Os fatores climáticos da África influenciaram profundamente nos homens que foram habitar neste continente. Os homens passaram a ter a pele escura e os cabelos encarapinhados, por causa do sol escaldante e a baixíssima umidade, durante todo o ano, na maior parte da África. Os povos que usavam turbantes ficaram com as peles escurecidas, mas não tiveram alterações nos cabelos, como na Núbia,
Sudão, Egito e outros países. No norte da África se desenvolveu uma das mais antigas e importantes civilizações do mundo, a civilização egípcia, ao longo do rio Nilo. Se tem conhecimento que os homens que foram para a Europa falariam dois grupos linguísticos, o latino e o germânico. O grupo latino foi dividido, bem provavelmente, por nova confusão de línguas, originando os portugueses, espanhóis, franceses, italianos, os romenos, cada povo se estabelecendo em seu país. O grupo germânico também se dividiu, também por confusão das línguas, originando os alemães, ingleses, austríacos, holandeses. E indo para o norte da Europa, originaram os suecos, dinamarqueses, islandeses, finlandeses e noruegueses, cada povo com a sua língua própria. Os fatores climáticos dessa região fizeram com que os homens tivessem a pele clara e cabelos loiros. A civilização viking se destacou no norte da Europa. A civilização grega e, mais tarde, o Império Romano se destacaram na Europa. Para a Ásia, teriam ido 3 grupos linguísticos, que formariam 3 grandes civilizações da Antiguidade, e que ocuparam as grandes planícies. A Mesopotâmia, que é hoje o Iraque, a do Vale do Rio Indo, no noroeste e oeste da Índia, e a civilização às margens do rio Huanghe, no norte da China. Os fatores climáticos também influenciaram para que os homens que habitaram essas terras tivessem peculiaridades físicas diferentes, além, é claro, de falar línguas próprias. Dessas 3 regiões, é possível que Deus tenha feito novas confusões de línguas, espalhando mais ainda o homem pela face da terra. Com a confusão das línguas, os povos guerreavam entre si para disputar a terra onde eles se encontravam, e os povos perdedores eram expulsos e obrigados a procurarem outras terras, e assim por diante. No norte da China e na Mongólia, as condições climáticas eram e são muito severas, com muita neve, muito vento, muito frio, que refletia demais sob a luz do sol. Isto fazia com que as pessoas ficassem com os olhos mais cerrados, e com o passar do tempo, elas foram se adaptando às duras circunstâncias climáticas, resultando nos olhos amendoados. Provavelmente Deus tenha feito a nova confusão das línguas, originando os japoneses, coreanos, vietnamitas, tailandeses, os habitantes do Laos e do Camboja, todos com seu idioma próprio. Os primeiros habitantes do continente americano chegaram pelo Estreito de Bering, vindo do norte da China. Chegaram ao Alasca, formando um povo conhecido como os esquimós. Chegaram ao Canadá, formando várias tribos canadenses. Nos Estados Unidos, provavelmente também por confusão de línguas, foram formadas várias tribos de índios, como os Apaches, Navajos, canadenses, Sioux, moicanos, dentre outras tribos. Cada tribo com a sua linguagem própria. No México, uma tribo de índios se destacou, a dos Comancheiros, e mais tarde uma grande civilização se tornou famosa da antiguidade, a dos astecas. Na América Central, além de várias tribos, se destacou uma civilização que ficou famosa na antiguidade, a dos maias, na Guatemala, todas com suas línguas próprias. Os asiáticos continuaram a se infiltrar pela América do Sul. Foram formadas várias tribos no Brasil, provavelmente
também por confusão de línguas e disputa de terras. Essas tribos se espalharam por todo o Brasil, como as tribos tupis, tamoios, chavantes, tapajós, guaranis, aimorés, tupiniquins e tantas outras mais. No Brasil, algumas tribos de índios são desconhecidas. No Acre, no Amazonas e no Tocantins. Na Ilha do Bananal, um helicóptero da FAB, com soldados da aeronáutica, filmaram indígenas pelados e cabeludos fugindo para dentro da floresta, para não serem vistos. Várias tribos no Brasil não querem contato com a civilização. No Amazonas, agentes da FUNAI foram alvejados com flechas ao tentar fazer contato com eles. Certas tribos se escondiam em cavernas no Piauí para fugir de tribos mais fortes e fizeram escritas nas cavernas, que os cientistas alegam ter milhões de anos, o que é lamentável. Ao observarmos olhos, o que é lamentável. No Peru, se destacou outra grande civilização importante da antiguidade, a dos Incas, e que foi destruída pela colonização espanhola. Ao observarmos os olhos dos índios sul-americanos, dos olhos dos índios norte-americanos e dos esquimós, notaremos a semelhança com os olhos dos asiáticos, com os dos chineses, que foram os primeiros habitantes do continente americano, vindo do norte da China pelo Estreito de Bering. Os homens que chegaram à Oceania alcançaram a Austrália pelo sudeste da Ásia. E os fatores climáticos da Austrália influenciaram para que seus habitantes originais tivessem uma pele escurecida e cabelos ressecados, por causa do sol ao longo do tempo. E formaram a etnia aborígene, que mais tarde foram para a Tasmânia. Os que chegaram à Nova Zelândia vieram pela Polinésia. Existem muitos países insulares na Oceania, como Fiji, Kiribati, Ilhas Marshall, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu, Vanuatu e os Estados Federados da Micronésia. Os polinésios, além de chegarem à Nova Zelândia, chegaram também à ilha do Havaí, que é bem mais distante, formando o povo havaiano. No Havaí se fala 2 idiomas, o idioma nativo e o idioma inglês, já que o Havaí se tornou-se um estado americano. E assim Deus, pelas confusões das línguas e pelas disputas pelas terras onde os povos se encontravam, e os povos perdedores eram expulsos e obrigados a procurar novas terras, e até para lugares mais inóspitos, como o deserto de Saara, como as montanhas do Himalaia, e como regiões congeladas, como do Alasca, foram criadas as raças, as civilizações, os povos e as tribos. Cada povo com seu biotipo característico e sua etnia e sua linguagem própria. É isso aí, irmãos. Espero que tenham gostado e que a paz de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja conosco, que nos proteja, que nos guie, que nos dê sabedoria, que nos dê paz, saúde, vitória, sucesso e saúde. Em nome de Jesus Cristo. Até a próxima. Um bom dia, uma boa semana.